ao povo brasileiro, meus amigos e minhas amigas. Venho aqui passar informações da situação que nós estamos vivendo aqui na Europa, para servir um pouco da experiência e exemplos que nós estamos vivendo aqui nesse ano de 2020. Logo no início do ano, quando começaram a aparecer os casos de coronavírus ou Covid-19. A situação é grave. A situação é grave. A situação requer muita paciência, muita estratégia, requer unidade de decisões, sobretudo de unidade de decisões nos países do mundo inteiro onde a pandemia está instalada e, sobretudo, requer de cada um de nós humildade e solidariedade. Alguns presidentes e líderes aqui da Europa já declararam guerra ao inimigo invisível que é essa pandemia do coronavírus, que não tem passaporte. Não temos como geolocalizar esse vírus e exterminá-los para que não venha contaminar outras pessoas. Cada pessoa contaminada, ela contamina 3 pessoas. E essas 3 contaminam o dobro de pessoas. A contaminação ela é geométrica. Então é difícil o combate. É grande o combate. É estratégico o combate. E para isso, eu mais uma vez, eu conclamo aos nossos líderes políticos, em especial ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a se unir numa só voz com os ex-presidentes da República, Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, que tiveram a mesma experiência de presidente da República que Vossa Excelência, a se unirem numa só voz de decisões estratégicas. Não é hora aqui de nós partidarizarmos ou criarmos disputas políticas numa pandemia que se instalou no mundo inteiro, de maneira universal. Na tragédia humana instalada em cada país, que está agora sofrendo neste exato momento, com perdas de vidas e com pessoas doentes hospitalizadas, das mais diversas faixas etárias, de crianças a idosos. A doença ela não escolhe por faixa etária. Eu sei que cada um de nós temos um ideal de fazer o melhor para o nosso povo. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Mas nesse momento, eu apelo aos líderes políticos do nosso país, aos governadores das 27 unidades federativas do Brasil, compostos aí de 26 estados e um Distrito Federal, aos 5.570 municípios, cidades brasileiras que têm os seus prefeitos, das mais importantes capitais ao mais humilde município, que depende de verba do governo estadual, do governo federal, para a sua sobrevivência administrativa, econômica e social, a se unirem cada um estrategicamente a travar um combate de forma real, para que nós possamos minimizar o impacto que isso já está causando a vários países do mundo. Decisões muitos já tomaram.
Muitos já tomaram decisões. Algumas decisões corretas, na direção correta. Outras decisões complexas, dissonantes das medidas tomadas em vários países. E eu peço a vocês, líderes políticos, prefeitos, governadores, presidentes da República, aos vice-presidentes da República, quem eu aqui deposito total confiança no general Hamilton Mourão, com a sua experiência de general de exército, com a sua capacidade técnica e combatente, de implementar medidas que possam minimizar esse impacto. Tenho certeza que as Forças Armadas, nesse exato momento, têm uma participação fundamental nesse combate. E o general Hamilton Mourão, a quem eu tenho muito respeito, amado irmão querido, que vai conseguir nos ajudar a combater essa pandemia. Vamos deixar de lado o critério ideológico, partidário, cor. Não cometa esse erro de fazerem disputas políticas num momento tão importante para a nação brasileira de preservar vidas, desde os mais pobres aos mais ricos. Gestos já têm sido feitos de formas positivas. Eu assisti um gesto do prefeito de Niterói, que fez uma declaração pública com políticos, tanto da situação quanto da oposição. É isso, é o início. E atendendo, sobretudo, aqueles líderes políticos, atendendo, sobretudo, às decisões técnicas da área da saúde. São os profissionais da ciência e da medicina que devem dar o tom do combate. E nós temos que seguir essas orientações. Não podemos fazer dessas orientações uma batalha política diferente da orientação médica e científica. O mundo inteiro está seguindo isso. Não podemos dissociar esse combate. Outras medidas que alguns empresários do setor produtivo, do setor de comércio, estão tomando de forma individualizada, são válidas. Algumas são complexas de serem cumpridas também. Cito aqui a decisão tomada pelo proprietário da van, que ele doou 2 ventiladores pulmonares para servir a unidade utensiva da sua cidade. Unidade de tratamento intensivo da sua cidade. São medidas como essa, solidárias. Solidárias. Essas são muito válidas, muito bem-vindas, que nesse momento nós precisamos. Outras poderão ser tomadas. Mas nós temos que ter uma unidade de pensamento, uma unidade de vencer essa batalha. Temos que atuar em bloco, como vários líderes políticos falaram aqui na Europa, o mundo inteiro, vários líderes políticos do mundo inteiro, encaram essa batalha como uma guerra. Tem que ser encarada como guerra. Não pode ser diferente. E nós, cada um de nós, cada cidadão brasileiro, cada cidadã brasileira, trabalhador e trabalhadora, estudantes, militantes políticos, nós podemos fazer muito bem o dever de casa, lavando as mãos, fazendo a higienização das suas casas. É o básico que nós podemos colaborar. O básico, isso nós podemos fazer. Não é difícil isso. Cada um de nós temos a responsabilidade pública de cumprir com o que a ciência e a medicina está nos ditando essas regras. Cada um de nós, mesmo os governos federal, estaduais e municipais, que não têm disponibilidade material, mas o mínimo de informar a realidade, tem o dever. E não é difícil.
A imprensa brasileira tem um papel fundamental nisso aí, de orientar a realidade brasileira de cada cidade, ainda dos mais distantes municípios, dos rincões brasileiros. Não podemos dissociar isso. Não podemos fazer disso uma disputa em cima da tragédia humana, em cima de vidas humanas, em cima da doença. Não podemos. Não podemos. Temos que valorizar as ações positivas e as complexas, dialogar, discutir, sentar, sem ataques, sem agressões. Não precisamos disso nesse momento. Os interesses pessoais têm que serem deixados de lado. Eu mesmo tramita um projeto de lei de anistia a meu favor. E não vou aqui detalhar porque eu devo ser anistiado, ou eu posso ser anistiado, se o Congresso Nacional assim se permitir a me anistiar, por razões óbvias que todos conhecem, não vou aqui detalhar. Mas nesse projeto de lei tem lá assinaturas do Eduardo Bolsonaro, do Orlando Silva, do PCdoB, do Paulo Pimenta, do PT, do Baleia, do PMDB, de vários outros colegas do Coronel Tadeu, do PSL, que é o que lidera esse projeto do Estado de São Paulo, de vários outros deputados federais de partidos do PTB, do PDT, do Solidariedade, do Paulinho da Força Sindical, até de partidos pequenos. Então, nesse projeto tem partidos considerados de direita, de centro, de esquerda, e não está aqui, nesse momento, esse interessado que vos fala de tramitar esse projeto. Não paralisa esse projeto. A prioridade é o combate ao Covid-19 e ao coronavírus. E peço essa unidade também de voz e decisões ao presidente da Câmara, que já tomou decisões positivas e outras complexas, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também prestou decisões acertadas e outras complexas, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, como eu já disse anteriormente, decisões acertadas e outras complexas, ao presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que se una a unificar esse judiciário brasileiro em decisões que venham prestar solidariedade aos estados, em decisões jurídicas que venham minimizar esse impacto. Peço a todos que se unam. E ao presidente Jair Bolsonaro, que já tomou medidas positivas e acertadas e outras complexas, aqui na Europa, nós temos uma notícia positiva a transmitir para vocês. A medicação que o presidente Jair Messias Bolsonaro falou que seria eficaz no combate para alguns casos, como a hidroxicloroquina, combinada com a azitromicina, aqui na Europa já tem um grupo trabalhando, que foi organizado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que anunciou uma pesquisa global do grupo chamado Solidarité, ou Solidariedade, onde milhares de pessoas infectadas estão sendo testadas com esse medicamento. E em alguns casos, algumas pessoas de várias idades estão saindo da crise aguda de gravidade que se encontravam nos hospitais. Então isso já é uma luz no fim do túnel. De uma forma positiva, a notícia dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Por que nós não nos unirmos a isso? Por que nós não aprofundarmos essas pesquisas, não dar condições aos profissionais da ciência, da medicina, a ampliar esses estudos no nosso Brasil, a investir no nosso Brasil? A vocês, empresários, a vocês, banqueiros, os bancos tiveram aí um saldo positivo em 2019. Gente, a recessão já chegou. Ou nós nos unirmos para ajudar o próximo, ou nós não vamos encontrar uma solução conjunta. Ou o Brasil, mais uma vez,
vai ficar de uma forma dividida, de uma forma esfacelada, em cacos, porque essa tragédia deixa os países em cacos. Então peço a compreensão de todos, a ajuda de todos, a unidade de todos, principalmente dos nossos líderes políticos, da responsabilidade pública nesse momento. Sigam o que a ciência está ditando, sigam as regras dos nossos profissionais da ciência médica, no nosso corpo médico, que estão ditando as regras. É nelas que nós temos que tomar as medidas concretas de comunicação e as medidas materiais para minimizar o impacto que essa tragédia já está ocorrendo no nosso Brasil e em várias partes do mundo. Muito obrigado, desejo a todos saúde e paz e que Deus vos proteja.